Fala, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos estreando, então, o nosso primeiro episódio do Pode Dar e você é sempre o nosso convidado especial. Este aqui é um espaço democrático onde a gente vai trazer muitos assuntos do cotidiano e também diversas vivências inspiradoras de vida. Aqui você fica bem informado, porque se eu posso, você também pode. Então, vem junto! Gente, hoje nós vamos falar sobre infância e adolescência. Quais são os direitos das crianças em casos de pais separados? No caso de um pai solo ou de uma mãe solo, como funcionam os direitos dessas crianças e adolescentes? Vamos também trazer vivências muito interessantes aqui. E, para começar, falamos então com o Jonathan Krieger, que é psicólogo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, né? Estamos aqui também com a Mara Pofo, que é advogada da área da família aqui em Blumenau. Um prazer, uma honra estar aqui com você, estreando esse novo podcast. Seja muito bem-vinda. Tom Coller, o papai em dobro, seja muito bem-vindo. Veio lá de Curitiba nos prestigiar. Exatamente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dai, pelo convite. Vai fazer uma conversa aqui muito encorajadora. Espero que todos vocês gostem. Aqui na estreia da Daia, tá arrasando. É isso aí, aqui não existe certo nem errado, tá? Então, vamos bater um papo bem bacana aí, Tom. Vamos começar contigo aí, trazendo uma vivência, assim, ó, bastante interessante e, ao mesmo tempo, como a gente pode falar, inspiradora e conturbadora também, com movimentos muito bruscos aí na tua vida. Conta aí como é que foi isso. Legal, gente. Então, né, eu tô nas redes sociais com o Papai em Dobro, sou Tom Coller, eu sou viúvo, sou pai solo. Isso aconteceu há 5 anos, minha esposa acabou falecendo e eu fiquei, de repente, com 2 crianças de 1 e 3 anos em casa. Minha motivação é trabalhar fora do mercado que eu vinha trabalhando, no mercado corporativo, e começar então a trabalhar com a produção de conteúdo, palestras e workshops e rodas de masculinidade, assim por diante, porque eu vi que ninguém acreditava que eu ia dar conta, né? Eu chegava nos lugares e as pessoas perguntavam: cadê a mãe dessas crianças? É você com eles? Só você? Mas moram só vocês 2 mesmo? Vocês 3 mesmo? Vocês e seus 2 filhos? Isso é o mito da incapacidade paterna que existe muito por aí. E eu estou trabalhando muito duro para que esse mito caia por terra, né? Porque nós homens podemos cuidar igual as mães. Para quem está chegando agora, não conhece muito o meu trabalho lá, mas umas coisas que eu falo bastante para eu explicar o meu tipo de paternidade, gente, eu tenho que falar que eu sou pai tipo mãe. Porque se eu falar como pai, eu sei, você leva para passear, né? Você troca uma fralda de vez em quando. Talvez você saiba quanto seu filho calça. Não, sei tudo, sou só eu e eles. E aí, para explicar isso, eu preciso dizer que sou pai tipo mãe, sabe? Agora, Tom, me diz uma coisa, isso tu descobriu após o falecimento da tua esposa ou não? Conta aí pra gente como é que foi. Eu descobri, na verdade, eu era um grande paizão. Eu me achava um paizão, né? Aquele cara que lavava a louça, limpava tudo a casa, dava banho, preparava comida, vestia a roupa do uniforme, fazia muitas coisas. Ao mesmo tempo, eu não tinha conhecimento de que a carga mental, todos os afazeres do dia a dia, todos os pensares, que tem que saber quanto calça, quanto que se tem meia, calcinha, cueca na gaveta pronta, quando que vai dar a próxima vacina, eu não me envolvia tanto nesses temas, isso ficava a cargo dela. E aí eu me dizia que eu era um paizão porque eu fazia muito da execução e achava que fazia bastante. Quando eu fiquei sozinho e eu tinha que pensar tudo que precisava ser feito, eu comecei a entender que eu fazia pouco. E aí eu fui entender depois por que eu não encontrava prazer em fazer mais, por que eu não fazia mais. Primeiro, existia uma segurança dela de não entregar muitas coisas por conta também das questões ancestrais, antropológicas de separação de gênero, masculino e feminino, mulher e homem, mãe e pai, que, né, deixava ela muito sobrecarregada, porque é normal a mulher ser sobrecarregada e o homem nem tanto. É normal? É normal socialmente falando, não que eu aceito, meu trabalho é contra isso, né? Trago dados sobre isso, né? Hoje 72% das mulheres confessam estar sobrecarregadas, são 20 horas que as mulheres trabalham por semana para a sua família após a jornada de trabalho, enquanto que os homens fazem isso com 10 horas. Então são muitos dados aí que mostram que as mães estão precisando mesmo que nós homens abrimos essa discussão, que a gente converse mais sobre isso, que a gente leve essa consciência. E tá saindo livro sobre isso, saindo bastante trabalho sobre isso. Bacana. Ô Mara, e essa questão aí de divisão de tarefas também, muitas vezes é levada ao judiciário, né?
Como é que funciona isso? Conta pra gente, assim, quais são as vivências que tu traz aí desse... Eu gostei muito da fala, quando disse que tem que desmistificar essa questão das mães, que só elas podem permanecer com o lar referencial dos filhos, né? Então, na minha área, eu costumo, em regra, lidar com conflitos. Conflitos porque as pessoas chegam lá com um problema para resolver. E dizer que uma separação é fácil, não é. O casal pode estar, assim, extremamente resolvido, vem lá, estão convivendo até harmoniosamente bem no que diz respeito à separação, mas nunca é fácil, porque é uma quebra, né? Você encerra um ciclo da sua história, você deixa um pedaço da história para trás, e os pais, o sogro e a sogra, acabam tomando partido, os amigos também, e existem os filhos e a parte financeira. Então não tem separação fácil. E a gente está lá tentando equacionar esses conflitos. E parece sempre que a mãe é a melhor pessoa para ficar com seus filhos. Eu defendo que os filhos têm que ficar com aquela pessoa que tiver melhores condições, independentemente de ser pai ou ser mãe. Porque hoje os pais, eles vêm já com uma nova mentalidade. Como foi dito, as mães trabalham, elas estão sobrecarregadas, existe uma função muito séria, e os pais vêm exercendo também essas atividades domésticas. Então, a criança, ela deveria permanecer numa maneira que tivesse um ambiente mais seguro emocionalmente, e nem sempre isso ocorre. Agora tem aquela outra questão, né, gente? Eu vejo por mim, que eu trabalho bastante, há um tempo atrás eu trabalhava 12 horas por dia, e às vezes a gente chega a pensar assim, a configuração familiar, ela está mudando, a sociedade está mudando, mas ao mesmo tempo as mulheres também não estão sobrecarregadas, porque tem uma parcela muito grande dos pais aí que está acomodada, digamos assim. Olha, eu posso dizer, eu sou mãe de 2 meninos, né? Quando o meu filho mais velho nasceu, o Enzo, eu fui fazer audiência com 20 dias. Com 1 mês e meio eu voltei a trabalhar full time, o dia inteiro. Eu não tenho família aqui em Blumenau, não tinha uma corrente de apoio, minha mãe me auxiliava da forma como ela podia, meu marido lecionava 40 horas aula toda semana, o horário dele era noturno, então eu dei de mamar 8 meses para cada um dos meninos, certo? Total, o que eu tinha uma moça que me ajudava em casa. Mas eu tinha aquele meu horário exprimido. Eu tinha que, às 12 horas, estar em casa. E eu tinha que, um pouquinho antes das 6, estar em casa também. E eu tirava o leite na maquininha, depois ela dava na mamadeira. E eu sofri muito preconceito, muito bullying. Até por parte de algumas conhecidas que diziam assim para mim, os teus filhos vão ser mal educados, você não vai criar bem os teus filhos, você está se dedicando ao trabalho em detrimento dos teus filhos. E eu te digo assim, com a consciência mais tranquila do mundo, e eu falo isso pro Enzo e pro Henrico, eles têm a melhor mãe do mundo, porque eu sou a melhor mãe que eu posso ser para eles. Dentro das suas Eu condições. tenho muito amor, eu tenho muito carinho, nós temos uma família muito gostosa. Não acho que os meus filhos tenham crescido num ambiente ruim, sabe? Muito pelo contrário. A gente tem uma família muito cuti-cuti, eu brinco com eles. E o meu marido, sim, foi uma pessoa que me apoiou dentro do tempo dele. Então, nós dois trabalhávamos muito, nós dois dividimos as nossas tarefas, nós somos cúmplices na criação das crianças. Então, eu acho que isso é muito pessoal. Acho que o mundo está mudando os valores. Acho que as pessoas estão mudando os valores e, às vezes, os filhos não têm... Eu não vou dizer a relevância que eles precisam ter, mas quando você tem um filho, você é um ser... Você é responsável por essa criança, sabe? Você é responsável por esse filho e se perde um pouco essa responsabilidade. E aí é que entra a questão da responsabilidade que a gente conversava um pouquinho antes de começar aqui, né? Às vezes os pais, eles acham que eles têm muitos direitos, mas eles esquecem dos direitos das crianças. Né, que tem que estar sempre, serem prioritários, acredito eu, né, numa configuração familiar. As crianças, os direitos delas têm que vir antes dos direitos deles. Estou errado? Não. No meu ponto de vista, não. Como é que você vê, assim, essa configuração familiar, pensando nessa situação de criança mesmo, né? Por que cuidar, por que prezar, né, pelos direitos deles? Assim, eu vou pegar um gancho do que tu falou, achei muito, muito bacana, assim, os valores. Às vezes, assim, a nossa antiguidade, os nossos ancestrais são julgados por terem uma disciplina mais rígida, enfim. O que eu vejo hoje em consultório são justamente essa configuração de pais separados e adolescentes sem responsabilidade, adolescentes
sem uma base, às vezes, de educação, podendo falar o que quiser com os pais, o jeito que fala, a forma que fala. Eu recebo, assim, adolescentes muito revoltados, é a palavra. Revoltados dentro do consultório com seus pais, com suas mães, o jeito de falar. É como se eu tivesse que reeducar aquela criança / adolescente ali dentro. E mediar a falta, né? A função de pai e a função de mãe ali dentro, juntos. Quando eu estou falando, eu estou fazendo já um link com as pessoas que eu atendo ali. Então, eu vejo muito isso, que falta, assim, essa rigidez, assim, precisa. Tem valores que não tem como mudar. Tu ser educado, tu falar um bom dia, tu falar uma boa noite, tu ser aquilo ali, não tem. Jonathan, deixa eu te interpelar aqui pela minha função de educador parental. Eu acho que existe a rigidez, ela, da forma como a gente pode exercer ela pode ser positiva ou negativa. Mas palavras como autoritarismo e outras coisas que a gente já viveu com nossos antecessores, que estavam fazendo o melhor com o que eles tinham, entregando o melhor que eles tinham com a bagagem que tinham, respeito demais todas as paternidades que já existiram, as maternidades já existiram, mas existe uma nova maneira de você conversar com essa nova geração, que nem sempre é através de rigidez, mas muito pelo exemplo, muito de como você gostaria de ser tratado, pelo respeito que a criança tem, dentro de várias ideologias muito contemporâneas, que a gente fala sobre Montessori, disciplina positiva, e mais algumas outras ideologias e metodologias de educação, a gente encontra que a criança precisa se sentir respeitada e se sentir pertencer àquele lugar. Se a educação ela é tão autoritária a ponto da criança não poder expressar a sua opinião, sem ser acolhida aos sentimentos que existem, ela vai criando certos traumas, e aí chega na adolescência, tudo que foi construído ao longo das primeira infância, da segunda infância, explode num comportamento adolescente, porque os hormônios estão ali explodindo a cabeça da criança, ela está querendo se reafirmar como pessoa agora, né? E sem falar do marco que nós temos, né? Isso na questão de gênero. O marco que eu falo porque, assim, as crianças, as meninas, quando fazem 11, 12 anos, menstruam, deixam de ser crianças e viram mocinhas. Os homens passam a vida procurando o que é ser homem. Eles não têm esse corte brusco que as meninas têm. E você vê hoje que 95% do público carcerário é homem. Você vê que o homem se suicida 4 vezes mais. O homem percebe que o Brasil é o 5º maior país do mundo em número de feminicídios, que a cada um dia 50 mil mulheres de alguma forma são violentadas. Então esse comportamento entre gêneros dentro da família, dentro de várias ocasiões, a gente tem que questionar a maneira que nós estamos conduzindo a educação, para que não chegue nos casos aqui da Mara, que a Mara vai ter que lidar depois, com brigas, com discussões de audiência, quando se poderia resolver muito em casa com conversa. O que eu observo, estava prestando atenção, que o limite da educação é o ponto mais complexo hoje, né? Concordo que a gente não pode ter o autoritarismo, mas aonde que está o certo? Porque eu atendo adolescentes, atendo os pais, né? Mas uma questão que a gente vivenciou, por exemplo, e nem é na nossa comarca, de um padrasto ter dado uma chinelada uma adolescente de 14 anos, que não queria levantar, não queria ir para aula, não queria fazer, não queria estudar. Também não sei como que ela chegou nesse estágio de não querer fazer nada disso. Mas a partir do momento que ele deu a chinelada, que não deve, hoje pela lei não pode, mas ela liga para o pai, e aí entra o conselho tutelar dentro daquela casa, leva a criança embora, certo? E o caos se instalou. É isso aí. Aí eu pego outra circunstância, outros casos que a gente já vivenciou, por exemplo, aí vem uma alienação parental gravíssima, que a menina sai à rua sozinha para ir à delegacia falar mal do pai. Ou de uma outra adolescente que a gente teve também, que foi para a delegacia para dizer que a mãe tinha batido nela, quando não tinha batido, só porque ela queria ir numa festa à noite. Então, eu não sei hoje aonde que está o limite, porque
não dá para julgar aquelas pessoas. A gente não viveu aquela história de vida para saber como que chegaram nesse ponto. Mas uma coisa é certa, não está certo. E isso é a visão que a maioria das pessoas teriam sobre esses casos, porque a criança ela tem que se sentir segura no seu ambiente, acolhida. E o que a gente percebe hoje, que muitas pessoas, elas não têm mais as famílias como seu local de segurança. Mas isso é muito legal o que você fala, porque se você pegar o recorte da filha, que foi até a delegacia reclamar da mãe, que havia batido nela, mesmo não tendo batido, para ir numa festa. Essa criança, ela não está pegando esse recorte, ela parece uma criança ruim, parece uma criança que está fazendo uma atividade ruim. Mas vamos pegar o histórico dessa criança. Aonde foi que isso começou? Né? Foi respeitando seus sentimentos desde a infância? Foi acolhendo a sua educação, o progresso dela? Ou foi interpelando com raiva, ódio, presenciando brigas dentro de casa, excesso de álcool, excesso de outras coisas, pessoas fazendo coisas muito erradas? De repente produziu um adolescente que agora está aflorando tudo que ela foi vivenciando ao longo dessa primeira e segunda infância, né? Então, colocar a culpa na criança, eu acho que é desonerar os pais, que são totais responsáveis por essa criança estar desse jeito. E a gente não discutir todos os outros pontos que abrem aí a discussão. Por isso, antes eu falava da questão do direito das crianças, porque é tão importante preservar os direitos delas, né? De acolhimento, de pertencimento, porque isso faz parte, é um direito dela, né? Em todos os sentidos. Agora, a gente falava também da questão histórica, né? Que vai passando de geração para geração, né, Jonathan? Como é que se configura isso, assim? Por exemplo, existem famílias que tiveram uma vivência totalmente conturbadora, né? Dentro de casa, questionadora, digamos assim, questão de padrões culturais, e que formaram uma criança ou um adolescente que é ético, digamos assim, né? Que segue padrões positivos, digamos. E, do contrário, também acontece de famílias totalmente bem estruturadas, financeiramente, em todos os sentidos, e a criança e adolescente seguir para outro caminho. Como é que você avalia isso? São 2 pesos e 2 medidas, né? Independente, eu acho que da criação, eu acho que até comentei contigo isso vai refletir no adolescente e vai refletir lá no adulto, e sempre vai existir uma falta, né? O adulto, ele chega lá para mim e ele tenta justificar a história dele com o comportamento que o pai não teve, o comportamento que a mãe não teve, ou X e Y. Aí eu trabalho muito a questão da responsabilidade, que a partir de agora, né, não depende mais dos pais, né? Os pais fizeram com o que melhor, com o que tinham, né? Agora é a partir dele, né? O que ele vai fazer com isso? E a questão ali do adolescente que tu falou ali também, eu acho que é legal, a palavra que tu falou é o limite também. Eu acho que tem uma linha muito tênue de limites. Eu acho que em um determinado momento, às vezes os filhos impõem limites nos pais. Eu vejo. Isso não é uma regra, às vezes. Sim, concordo. Às vezes eu vejo o contrário. Só não fugindo muito da tua pergunta, mas pegando um isso gancho. mesmo. E às vezes eu vejo assim, uma expectativa muito grande dos pais em relação ao que o filho deveria ser. E daí o que acontece? Vem essa criação desde pequeno, e o filho ali, ele começa a ser um adolescente, ele começa a ter suas vontades, ele precisa se expressar, começa a colocar, né, o seu ser no mundo. E os pais, eles vão perdendo aquele papel que era assim papel mais acolhedor, assim, o filho vai indo pro mundo, e daí o pai e a mãe querem controlar o filho, quer dizer, fica aqui debaixo da minha asa que tu é meu. Isso acontece de uma forma sutil, inconsciente, isso gera toda uma revolta no adolescente, que daí vem, às vezes, aquela explosão que a gente tava falando, assim. Então, assim, é preciso respeitar as fases, né? Essa questão do filho, o filho é pro mundo, não pros pais, mas é muito sutil isso. Às vezes tem um apego, aquele acolhimento todo, né? Assim, eu vejo de uma forma geral, assim, independente de qual criação tu tivesse, N criação, ou essa criação, ou tu não tivesse alguém na tua vida, tu vai chegar na tua vida adulta, é tu que vai ter que dar conta. Agora, uma coisa que você vem falando, já na sua segunda fala, mencionou, é a ausência, né? Sempre tem a ausência de algo. A ausência de algo ou de alguém interfere de que forma na vida do ser humano, assim, Jonathan? Traga as suas vivências
pra gente? Assim? Vamos lá. Tem alguns pacientes que eles tentam justificar o estado atual deles, às vezes uma carência, um afeto. Eu sou assim porque a minha mãe me tratou assim, então eu sou assim por causa dela. Ou eu sou assim porque faltou alguma coisa lá do meu pai, então por causa dele eu não... Sempre na justificativa. Claro que a gente em consultório a gente vai buscar qual é o afeto que está faltando ali. Qual é aquela sensação? Porque se ele diz que está faltando uma coisa, então ele já sabe o que está faltando automaticamente. Só falta ele encontrar o na que verdade, é, né? ele está trazendo para você já mastigado. Já está mastigado. Mas dentro dessa busca dele, a bagagem que ele tem para se autoanalisar e achar que é isso ou aquilo que está faltando, às vezes está um pouco cru. Isso. E você, como terapeuta, tem que ajudar ele a descobrir o que é realmente ser isso que ele está achando mesmo, né? Vai desenvolvendo. Porque isso é um circuito até a nível cerebral, tem uma sinapse lá, tem lá, não, a justificativa está pronta, é por causa disso. E o que acontece? Ele vem toda semana lá, e a gente vai falando toda semana sobre isso, e isso vai se desconstruindo. Daqui a pouco aquele afeto não está mais lá, o afeto está aqui. E essa ausência é de afeto ou de pessoas? Algo físico, algo mais sentimental, ou pode acontecer nos dois sentidos? Pode acontecer nos dois sentidos. Que daí a gente entra também na questão da ausência do pai e da mãe, né? Que pode trazer reflexos aí para a vida inteira da criança ou do adolescente, que é um direito dela, né? Ter a presença quando... ou não. Vamos lá. Eu observo assim, que nem você tinha comentado. Ele é viúvo, vem de uma situação onde não dá para discutir a morte, com todo o respeito. Claro. A morte, ela é imposta, ela não tem cola. Todos nós vamos passar por isso. Mas assim, ele perdeu a pessoa que ele amava, né? Como é que vai brigar com Deus? Sabe? Tem que aceitar. A gente brigou há um tempo. Briga. Mas sabe Tem que é uma... briga. não, eu sei que a gente briga, eu não imagino o tamanho da dor, mas deve ser algo terrível, porque eu falo assim, não tem como colar. A separação você cola, sabe? O que eu acho? Quando você perde a referência, em regra, estatisticamente, as crianças moram ou só com o pai ou só com a mãe, a regra é dos processos de separação, das separações em si. Isso é o mais natural possível. Então, nós vivemos uma sociedade hoje de pais separados. Normal, assim, anormal é entrar numa sala de aula que não tem um pai separado. Então as crianças, elas já não crescem mais com aquele estereótipo de filho de pais separados. Para elas, não é gostoso, mas acontece na casa do amiguinho. Mas Então já aqui, vem. nós 4, eu, filha de pais separados, você também? Não. Não, minha mãe é viúva. Minha mãe é viúva, talvez por isso. Então isso já vem de um pouco antes, né? Já nem é tão de agora, assim. Meu pai faleceu faz 30 anos, então Mas eu acho que tempo. eu sei que tu quer dizer que é mais comum. Agora. É mais comum, Isso. total, né? Eu faço a brincadeira, inclusive, com o que você está falando, que quando os nossos filhos, os filhos dos meus filhos, Os netos. os meus netos chegarem um dia lá na escola, né? E contarem para os amigos dele, vocês não acreditam que legal que aconteceu? Que Deus, né, os amigos dos meus netos vão dizer assim, meu pai e minha mãe enfim se separaram, agora eu sou igual a vocês. Porque eu vejo isso muito forte, de que se a gente não discutir as relações Isso. e melhorar, porque assim, 30% dos casamentos se acabam depois da chegada do primeiro filho. E muito pelas questões como homens foram forjados e mulheres foram forjadas. A mulher criando uma expectativa de um homem esperando uma expectativa de uma mulher, e aqui eles viraram pai e mãe, tá todo mundo aprendendo, e aquilo virou uma bagunça, sem falar dos outros milhões de motivos, né? Como traições e assim por diante. Mas enfim, vejo que se a gente não discutir a família, como você trouxe aqui muito hoje, Mara, a gente não vai amparar essas crianças para que elas cresçam entendendo que tudo bem se separar. O que não pode é o conflito. Tem que existir uma harmonia. A gente falava anteriormente que não existe ex-casais, mas não existe ex-pais e ex-mães. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês é de que maneira mostrar a configuração de uma família para essas crianças, né? Principalmente quando o pai e a mãe têm pensamentos divergentes. Mas aí que eu ia chegar. Então, o que ocorre? Nós vivemos uma sociedade hoje com muitos filhos de pais separados, onde os pais... Não é que a gente sabe como é que é ser separado.
mas se separou, então tem que viver a separação. E aí eles colocam, pelo menos eu observo dentro do meu escritório, toda a responsabilidade desse não entendimento na separação. Mas quando eles chegaram lá para se separar, eles já não se entendiam. Então o que eu quero dizer com isso? Tem um problema no colégio, questão de nota, ou a questão de próprio colégio onde que vai estudar e tudo mais. Eles estão brigando e eles colocam a responsabilidade na separação, quando a responsabilidade já era da época que eles eram casados. Não é porque as pessoas estão casadas que elas concordam. E não é porque estão separadas que são obrigadas a concordar. Então, a questão toda é que a sociedade mudou. Mudou o comportamento, mudou os valores. Hoje nós temos as redes sociais que dominam as nossas casas, não tem como fugir disso. Então deveria sim existir um parâmetro. A família deveria ser responsabilidade, deveria ser prioridade. E eu acho que a família perdeu a prioridade, até por questões de vertentes políticas e tudo mais. A gente tem que esquecer política, tem que esquecer as questões sociais. Família é família, não importa se as pessoas estão separadas ou não. Avô, vó, pai, mãe, irmão. Eu tenho um enteado, meus filhos dizem, para você ele pode ser filho apenas do nosso pai, mas para nós ele é irmão inteiro. Entende? Eu acho isso muito legal. Muito bonito. Isso é um resultado de uma criação que foi muito bacana. Vejo isso com orgulho. Mas a gente vê em regra competição. A gente vê distância, a gente vê briga. Estava comentando com vocês, as pessoas brigam para ficar 1 hora a mais, 1 hora a menos com seus filhos. Como é que essas crianças, como é que os direitos delas serão resguardados? Exato. Como é que uma criança vai crescer bem, aquilo que você tinha comentado, se dentro da sua casa só vê briga? Como que a gente vai parar isso? Eu sempre confio nos psicólogos. Eu indico psicólogo para todo mundo, que eu acho que é a pessoa que não está viciada nos nossos problemas, não está viciada nos nossos defeitos, não é uma pessoa do nosso convívio diário, que está aí te olhando com a realidade que você apresenta, é o seu reflexo no espelho, e vai dizer, olha, calma, Mara, estás indo com muita pressa, estás sendo muito abusiva, recua. Então, eu acho que no mundo de hoje, com toda essa ansiedade que nos cerca, o psicólogo é a pessoa indicada para colocar os nossos freios. Só que nem as pessoas não confiam, acham que psicólogo é bobagem, ou às vezes não tem dinheiro para pagar um bom psicólogo, ou pagar um psicólogo, todo psicólogo é bom, né? E a questão de tempo também, porque você tem que sair do seu trabalho e até o consultório. Essa máquina que a gente vive hoje, enlouquecida, faz com que a gente perca os valores de família. E eu só trabalho com família e falo sempre também que a gente estava comentando, 300 e poucos mil habitantes, quantos casos eu vivencio? Quantos advogados tem na cidade? Então a gente está no interior de Santa Catarina, no interior do Brasil e no interior do mundo. Se eu vivencio tanta coisa, quantas mais não tem por aí? É um mundo que perdeu o prumo. Eu vou te dizer, eu vou dar um ar mais otimista. Que bom! Trabalhando com masculinidades, paternidades, maternidades, falando de dores femininas, conscientizando homens das dores femininas, eu entendo que existe um movimento muito bacana de cada vez mais pais e homens buscando uma educação para gerir melhor as famílias. Cada semana são muitas pessoas que me procuram, são mais aceitos os eventos que eu produzo sobre falar sobre masculinidade, sobre participação paterna, sobre as mães também que tomam o seu espaço e não deixam os pais atuarem, impedindo às vezes que o pai tenha a guarda da criança, mesmo ele tendo melhores condições, não financeiras, mas emocionais de cuidar das crianças do que a própria mãe. E isso está caindo um pouco está se dissolvendo. Assim como se está dissolvendo as questões de licenças parentais nas empresas, né? Hoje a gente tem eu digo que o nosso sistema está um pouco retrógrado, porque você quer separar a licença maternidade, a licença paternidade, quando a gente podia pensar em licença parental. Aliado ao filho, não aos outros dois. Claro, a mulher tem uma necessidade física e biológica de recuperação que, no mínimo, né, você voltou a trabalhar muito cedo. E isso deve ter causado consequências físicas, né, talvez até emocionais. E respeitando esse tempo que a mulher precisa, respeitando o tempo da criança, que não seja 5 dias para homem e 4 meses para as mulheres, mas sim o tempo
mas ok para ambos. E isso podendo se estender para 6, 8, 10 meses, como os países europeus. Então a gente está caminhando para novas leis nesse sentido. Né? Na escola, dia de pais, dia dos pais, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais. Você deve passar um problema gigante com o Dia dos Pais. Antes de matricular minha filha, eu sempre pergunto como é que é celebrado o dia do pai ou da mãe na escola, para ver se adapta à realidade que é a da minha filha. Eu passo dificuldade com o Dia das Mães. E eu estou trabalhando num projeto de lei para que seja comemorado o Dia da Família. Porque as famílias são muito plurais hoje, né? Famílias de 2 pais, famílias de 2 mães, famílias de um homem trans e uma mulher normal, uma mulher trans e um homem normal. Família de pai de pet, família de pai de planta. É família de tudo quanto é jeito hoje em dia. Pet, né? É família de tudo quanto é jeito hoje. E se a gente não respeitar essa pluralidade, a gente começa a esbarrar em várias questões de aceitação, negação, certo, errado. E isso pode, sim, né, Mara, como você está dizendo, talvez levar para conflitos que cheguem a Mara a dizer que assim, que está um pouco perdido, que está ruim, mas ao mesmo tempo eu estou vendo que está um movimento em busca dessa melhoria, sabe? Eu acho que assim, como é que eu vou dizer para vocês, para trazer um lado mais otimista, né? É que eu lido com os problemas, eu lido com a parte negativa, assim, no dia a dia. Então a gente se entristece muito porque não se deseja isso para as pessoas. Eu sempre falo lá para minha equipe, né, que a gente não quer ganhar dinheiro sobre a desgraça alheia. A gente tem que ter empatia e tentar resolver a situação. Até tinha comentado com vocês que trabalhar um acordo é muito mais desgastante do que ter um litígio. E tenho colegas advogados que a gente encontra no congresso que eles dizem, não, vamos direto para o litígio, porque para nós advogados é muito mais simples. Só que quando você lida com família, você não pode pensar nisso. Não. Você tem que esgotar a via de acordo, porque o acordo ele vai deixar menos trauma. É menos traumático, principalmente para as crianças. Porque quando não tem filho, sobra o quê? No relacionamento de 2 casais? A história, obviamente. Mas aí eles vão ter que ter sapiência para saber como eles vão terminar a história. E aí um contrato de vida. Agora com filho, não. E agora, como é que fica a questão do pai ausente ou da mãe ausente? Porque simplesmente tem aquela figura, né? Que às vezes opta por não conviver com a filha ou o filho. E a mãe vai em busca disso. E como é que funciona? Seria melhor, neste caso, ir atrás dessa figura para que assuma realmente a figura de pai ou de mãe? Ou talvez pode ser mais negativo para a criança nesse sentido? No meu ponto de vista, meu pessoal, eu não sou adepta àquela teoria da indenização por abandono afetivo. Porque eu acho que o amor não é imposto, certo? O amor tem que ser dado, ele é voluntário. Amor a gente multiplica, certo? É a única coisa que a gente multiplica genuinamente na nossa vida. Por outro lado, tá? E isso é uma tese que a gente está abraçando agora, que a gente quer desenvolver, é a seguinte. Normalmente se vê pais que foram extremamente ausentes, no final da vida, se socorrer ao judiciário para pedir pensão desses filhos. Isso é uma injustiça tremenda. Porque aquela pessoa não foi pai, ou não foi mamãe. Pai no modo geral, né? Não estou dizendo aqui pai, gênero masculino. Então aquela pessoa não exerceu o papel dela. Às vezes teve outras famílias, outros filhos, mas vai cobrar alimentos daqueles filhos que ele simplesmente ignorou. Então, como existe a destituição do pátrio poder, e essa só pode ocorrer até os 18 anos de idade, eu acho que, em vez de ter a ação pelo abandono afetivo, não, devia ter a destituição pelo abandono afetivo. Por que aquela pessoa tem que ser meu pai no meu registro? Por que eventualmente, nas questões sucessórias, ela vai ser meu herdeiro? Se ela nunca exerceu. E pela lei, é o meu herdeiro legítimo. Porque daí nós teríamos que falar de questão de indignidade. É muito técnico, muito complexo. Não é fácil de se alcançar. Então, de maneira simples, se aquela pessoa não representou a condição de pai ou de mãe, não tem que ter para ela. Eu recebi, respondendo exatamente a tua pergunta, uma colega próxima veio me procurar para me dizer o que ela fazia. Porque ela tinha tido filho com um rapaz, ele até topou no início meio que, né, seguir juntos. Não foi um filho planejado, aconteceu. E no meio desse caminho, ele falou que não queria ser pai. Né? Então, mas peraí, você não quer ser pai? De jeito nenhum? De jeito nenhum. Então, ok.
Então, o filho é seu, a gente já fez DNA, você paga a pensão, ok. Ela ficou tão sofrida e tão abismada com a opinião daquele homem com quem ela se relacionou por anos, e indo embora por uma questão de não querer ser pai, e o filho, quando estava com 1 ano e meio, pediu pai. Então, o que eu devo fazer? Eu devo forçar esse homem a exercer essa figura paterna, mesmo ele não querendo? Existe judicialmente alguma maneira de eu trazer esse homem para perto? Aí eu até estou descobrindo agora que existe indenização por Abandono afetivo. abandono afetivo. E eu falei assim, não. Se esse homem não deseja a paternidade, é mais fácil você lidar emocionalmente com o seu filho, desde já com a ausência, Isso. do que você forçar um relacionamento que vai causar mais problemas no futuro. E aí, Jonathan, eu te pergunto, de que maneira a gente já pode ir trabalhando com as crianças nesse sentido, né? Quando existe a ausência do pai ou da mãe, de que maneira ir conversando com elas a respeito, né? Chega e já conta tudo, depende da idade, como se faz isso? Eu acho que essa pergunta é mais pra ti. Mas eu vou pegar um gancho, peraí, eu vou fazer um gancho com o que ele falou. Da visão otimista, eu preciso falar, porque eu acho que é importante com o que tu colocasse antes. Eu tinha, ano passado, mais ou menos, 1 ano atrás, 90% do meu público eram mulheres que iam no consultório. Agora isso inverteu, 90% até mais são homens. Que bacana, cara, porque eu luto tanto para que os homens quebrem esse ciclo de que homem que faz terapia é fraco, é frágil, sabe? E essa é a temática sempre. De expressar sentimentos de que não pode, que o homem tem que ser forte, tem que dar conta. E isso causa uma insegurança maior ainda. Então, assim, trabalhar, eu ver esses homens vindo, quebrando, e um passando pro outro, um indica pro outro, é tudo assim meio... E é tudo escondidinho, né? Ninguém pode saber. Eu acho que é um caminho, sabe? Que isso vai reverberar um dia num pai que vai ter uma responsabilidade, um pai que talvez não vai ser ausente. Essa construção do homem na sociedade, que o homem tem que se expressar também. Ele não tem que ficar em casa dando conta ou no trabalho e não pode ser quem ele pode ser, sabe? Como é que você lidou, então, Tom, em relação a isso com as crianças, né? Com a ausência da mãe? Eu vejo assim, muito claro, crianças são caixinhas vazias e ao longo do tempo a gente vai colocando coisas lá dentro. É nós que colocamos. Por isso que eu falo que nós somos responsáveis, embora haja personalidade, haja pessoalidade de cada coisa que vão fazer, a gente vai colocar. No meu caso, me vendo sozinho com 2 crianças em casa, eu fui estudar muito para entender o que eu deveria fazer. E o que eu estudei diziam praticamente as mesmas coisas, né? Que a gente deveria acolher esse sentimento que eles trariam de maneira profunda. E de tudo quanto é forma. Então, para eu saber o que eles estavam sentindo, por exemplo, eu enchi minha casa daqueles smiles, sabe? O que é sorriso, o que é tristeza, o que é angústia, o que é saudade, o que era ansiedade. E fui colocando rostinho para tudo quanto é lugar. A Mariana tinha quantos anos? 1 ano. 1 ano. E o Pedro 3. 3, quando ela faleceu. E aí, muitas coisas também vi que eu tinha que mudar em mim, porque eu transmitia. A Mariana foi muito legal, assim, a primeira palavra que ela falou foi emocionante, na verdade. E também para mim foi uma maneira, um ensinamento de como eu deveria fazer dali para frente. Eu cheguei em casa com os 3, com os 2, em cada braço do colo, porque eles andavam direto no meu colo. Coloquei os 2 no chão na casa, após contar do falecimento da mãe para eles e após chegar em casa. Então, coloquei os 2 na casa, crianças, agora somos nós 3. Eles saíram andando pela casa. A Mariana, o Pedro subiu no sofá, a Mariana começou a andar pelos quartos e cômodos do apartamento. Como se estivesse procurando. Procurando. E ela não falava palavra nenhuma. E ela entrava num cômodo, mamá, andava no outro, mamá. De repente ela falou, mamãe. E ali pra mim foi uma grande inspiração, não sei se é a palavra exata, mas eu poderia ter dito, nossa filha, apesar de tudo tá tão difícil, tua primeira palavra é mamãe e ela não tá aqui pra ouvir. Então eu poderia levar pra esse lugar pesado. E a partir dali eu comecei a entender que eu não deveria fazer assim. Falei, filha, dei um abraço nela e disse, onde quer que a sua mãe esteja, ela tá felizona da vida, porque a sua primeira palavrinha é sendo mamãe. E pior, filha, deve estar tirando o maior sarro de mim, porque não foi papai, sim mamãe. Então, nessa hora virou uma chave e meio que um ensinamento, sei lá, se espiritual, que veio trazer uma maneira de eu pensar ali pra frente. Tudo que eu vejo de dificuldade, eu tento levar com aprendizado e tentar levar da maneira mais positiva possível.
sempre olhando as coisas da maneira mais feliz. Porque eu sei que quem vai estar recebendo esse pai que está se sentindo mal, se sentindo feliz, se sentindo alegre, se sentindo triste, são as duas crianças. E para levar essa melhor energia, eu precisava melhorar primeiro. Então as pessoas querem muito, vamos levar as crianças para o psicólogo. Ô gente, leva as crianças para o psicólogo. Calma. Quem que educa essas crianças? Quem mais passa mais tempo com essas crianças? É essa pessoa. Então essa pessoa precisa ir primeiro. O mediador, digamos Sabe, assim. para ela primeiro se encher de bagagem e recurso para ela poder levar a melhor educação para essas crianças, melhores sentimentos, melhores condições de olhar a vida. Porque se a gente for colocar dentro dessas caixinhas que estão vazias, a nossa raiva, o nosso estresse, a nossa frustração, a nossa isso, a nossa aquilo, a gente vai criar o que a Mara estava contando. Pessoas que vão chegar na adolescência explodindo, fazendo um monte de coisa errada. É muito reflexivo, né? Essas Bastante. questões ali. Elas mexem. Eu acho que todo mundo devia ficar mexido, sabe? Não existe educação perfeita. Por isso que eu falo para as Perfeito. crianças, eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Porque é a única que vocês têm. Eu sou a mãe de vocês. Então não Perfeito. dá para comparar com os demais, A entende? presença, né, Mara? Eu acho que define tudo. Isso dá um tema legal pra você, cara, que aí... Porque essa comparação entre o que é certo de uma educação que uma mãe dá, e que a Mara dá, que a Ellie dá, e a paternidade que eu dou, vem muito do exercício da comparação das redes sociais também, que estão ferrando essa geração, né? Eu nunca tive nenhum estresse com isso. Tanto que teve um ano, os meninos estudavam aqui no Bom Jesus, e eu nunca fui de ir ao colégio, porque eu sempre achei que a autoridade é do professor. É o que eu penso. Se tivesse alguma coisa, uau, lógico, sim, queria, deveria. mas nunca tive nenhum problema. Então eles estavam maiorzinhos, tinham o crachá, naquele ano estabeleceram o crachá, e eu também sempre disse para eles que o bullying a gente trata dentro de casa. Bullying a gente faz dentro de casa, bullying constrói, e eles têm isso daqui para quê? Para dar de ombros para aquilo que vinha de fora. Então a gente tratou a vida com leveza, sempre com muita alegria. E aí, de sacanagem, eles me deram o crachá do colégio. Foi assim, o bullying que eles fizeram comigo, entende? Porque eu não ia ao colégio. Mas nunca tive problema na questão de educação e nunca tive peso na consciência. Até hoje eu não tive remorso. E eles dizem, eles agradecem a mim e ao meu marido, eles dizem, meu pai, mãe, que legal que vocês fizeram pela gente, que legal que vocês fazem, que legal a oportunidade. Eles já são pais? Ou ainda não? Não. São 22. Essa gratidão vai aumentar, né? 22 e 21 anos. Eles têm um ano de diferença. Eu ainda voltando a trabalhar, logo engravidei de novo. Sim. E voltei no mesmo ritmo ao trabalho. Mas sempre de uma maneira muito gostosa. Nunca foi um problema, entende? E nunca, isso que a gente falou, competir. Então, eu exercia a minha maternidade de uma maneira... Eles são muito leve, gostosa. Então não tem receita de felicidade, não tem a receita de bolo. As pessoas vêm lá no escritório e dizem, olha, aquela foto que eu tenho com eles, é uma foto, a senhora tem uma família linda. Não, hoje, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei com quem eles vão casar, o que vai acontecer, qual o problema que vai ter, e se vai haver um acidente, se vai ter alcoolismo. Eu só acho que das drogas a gente escapou. Mas Mara, será que essa tua postura, essa tua virtude... e construir esse legado que você foi do equilíbrio, muitas vezes, entre ser a Mara mãe e a Mara mulher? Com certeza. Que vai buscar a parte profissional até um certo limite e vai buscar a maternidade até um certo limite, respeitando... Acho que sim. A minha colega de escritório, ela disse para mim sempre, né, que o direito de família, ele trouxe uma coisa muito positiva para a nossa vida. Organizar melhor as nossas famílias. Então, eu chego em casa sempre querendo ser um ser humano melhor para eles, em todos os sentidos. Impondo limites, impondo respeito. Sempre. O respeito, para mim, é uma coisa dentro da nossa educação. Se eles forem falar com uma pessoa mais velha, senhor e senhora, e eles são tidos como pessoas estranhas, elogiados pela educação, quando a educação não devia ser elogiada, ela devia ser normal em todas as casas, né? Mas, então, eu acho que é isso que vem, sabe? Por isso que eu discuto muito essas questões de problemas de pais separados. Eu acho que a separação, lógico, é difícil. Você quebra. E o que a criança deseja? Que pai e mãe estejam juntos, sempre. Mas entende que isso não é mais o cenário de hoje. De presença agora, né? Tem um amigo meu que comentava comigo esses dias. Tem pais e mães solos que às vezes expõem essa situação como se fosse uma carga, a paternidade ou a maternidade, como se fosse um peso enorme, um vitimismo. E eu olhei bem para ele e disse assim, olha, eu não sei qual é o teu posicionamento em relação a isso, mas eu, Daiele Tuzi, eu não acho normal.
Não, existe sim, mas eu não quero normalizar a ausência paterna ou a ausência materna por falta de amor. Entende? Eu acho que a gente tenta compreender, tenta entender às vezes, mas tornar isso normal é a mesma coisa do que você ser cúmplice com aquele pai ou com aquela mãe que está abandonando o filho. Mas eu acho que você tocou numa questão muito importante. Talvez isso seja a mudança de chave. A pessoa ser vítima daquela situação de vida que ela está passando. Normal não é. Mas você ser a vítima daquilo transfere para o filho. Com certeza. Então, você viver a situação que não é normal, dentro da maior normalidade possível, faz a diferença. Mas, às vezes, a exposição não é para se sentir vítima, e sim para trazer à tona o assunto, né? Poxa, vamos discutir, isso precisa ser falado. Isso precisa, eu acho que nesse sentido, assim, que às vezes as pessoas ainda não têm essa visão. E é importante você falar sobre o assunto, né? Até mesmo pela romantização da maternidade. Isso. E pela a paternidade não compulsória. Mãe, eu vou ser obrigada a ser se você tem um filho. Isso, porque pai, tem não. pais que pagam os R$300 de pensão e acham que estão fazendo o máximo e depositam toda a carga ali na mãe. Por que a paternidade não é compulsória e a maternidade sim? Sabes que eu fui procurada recentemente por um pai. Isso me entristeceu demasiadamente. Ele estava separado, teve uma amante, na verdade, engravidou a amante, se separou, estava voltando. Essa amante teve um filho. Ela entrou na justiça cobrando a pensão e cobrando a convivência. Você falou, existe hoje, em determinados, alguns juízes entendem que pode multar pela não convivência. A maioria não. E ele me procurou para eu justificar a não convivência dele, um caso que nós não aceitamos. A gente advoga por questões corretas, né? Eu sempre digo que a gente defende a verdade da qual você acredita. Você não pode defender aquilo que você critica. Então, aquilo me deu um aperto no coração, porque eu pensei, coitada, um termo bom, né? Mas assim, que lamentável situação de vida já dessa criança que cresceu de um relacionamento que não foi, na verdade, um relacionamento público, foi às escuras. E agora, o pai não quer que essa criança apareça também, sabe? Não quer trazê-la para a vida, e a mãe buscando o Estado para obrigar esse pai a conviver. Que embrulho. Isso fere totalmente a questão da ideia de pertencimento da criança também, né, Jonathan? Em relação à ausência do pai ali e também a confusão, acho, mental em relação à mãe que está em busca de algo que talvez o pai não vá suprir, né? Tu falou que o Estado está obrigando o pai a conviver? Sim, porque alguns juízes entendem que pode ser aplicada a multa pela não convivência. Então, ok, não vai conviver, não convive, mas vai pagar. E aí ele não quer pagar, ele convive obrigado. Mas essa convivência obrigada... É terrível. Imagina você ir para casa. Os impactos emocionais. É isso mesmo. Essa dúvida que você tem na sua cabeça é a dúvida que para sobre... Para Mara, para mim, que chegam essas questões. Como que vai operacionalizar isso aí? Como é que você vai obrigar o cara a levar o filho no McDonald's? De repente vai acontecer o caso dos Nardoni, por exemplo. Escola. De repente começa. Mas é exato. Vai cair no caso dos Nardoni, de repente, desse jeito. Então acho que assim, essa mãe, ela. Não sei, né, Mara? Como é que eu vou julgar essa mãe também, né? Eu não sei como é que ela foi. Porque assim, julgar, gente, a gente sempre vai julgar. Independente. Mas já que a gente vai julgar, vamos tentar julgar com amor? Tentar julgar com porque cada um julga cooperação, com a história de vida que sabe? tem, né? Então vamos Com tentar suas buscar vivências. essa pessoa, onde é que ela foi criada, como é que ela viveu, onde que ela passou, quais foram como é que eram os pais dela, pra daí a gente poder julgar com mais... Porque senão a gente vai entrar no julgamento dessa mãe que tá fazendo isso, esse pai que quer se livrar dessa criança, e a gente vai ficar aqui apontando, fazendo fofoca da Globo. E outra questão também que a gente falava é a questão do tempo, né? Como é que a gente valoriza mais o tempo com as crianças, enfim, com os filhos, se esse mundo está cada vez mais frenético, a gente precisa trabalhar cada vez mais. No caso do pai e da mãe solo, trabalhar o dobro do que, né, geralmente. Como a gente vai dar conta de tudo isso, digamos? Mas o que é dar conta, né? Você precisou trocar de emprego, né? Na verdade, foi uma escolha para ficar mais perto deles. Mas eu tive uma escolha grande de abonar 20 e tantos anos de carreira dentro de uma área para iniciar e empreender em outra. E aí até para paternidade e maternidade solo, para pessoas que só têm uma figura como tomadora de decisão, eu
eu vou dizer para vocês que esses são os grandes desafios nossos. Você controlar a emoção, controlar a razão e fazer a escolha certa sem ter uma outra pessoa para você trocar sobre o maior bem que você tem na vida, que são seus filhos. Então isso é uma responsabilidade muito grande de pais e mães solos. Essa tomada, escolher sozinho as coisas. E não tem manual, em tempo. E aí também não se trata de carga nem de peso, de responsabilidade em dobro, né? Sim, você importante então... a gente deixar claro isso. E aí você vai escolher trocar de carreira. Qual é o impacto que vai ter nos seus filhos? Uhum. Eu precisei estudar muito bem isso, tendo que querer muito, para poder hoje aqui numa segunda-feira, né? A gente tá aqui conversando, sabendo que os filhos estão na escola, que tá tudo bem, que tá tudo certo, sair um pouquinho longe deles Mas mais importante que isso, eu entendo que o prazer que se tem em educar, em criar um ser humano, pensando nas novas gerações, pensando no futuro que a gente quer para a sociedade, porque a gente não educa uma criança para nós ou para nossos amigos. A gente educa um novo cidadão, uma pessoa, um novo ser humano, uma pessoa que vai representar os teus valores, vai elevar esses valores e vai construir a nova sociedade, um novo jeito de pensar. Então, o que eles estão recebendo? Né? O que a gente está entregando também é suficiente para o que a gente quer no futuro? Eu escuto muitas mães dizendo que estão morrendo de carga mental. Eu escuto todos os dias. Acolho todas. Mas, ao mesmo tempo, faço uma pergunta. Mas o que é que você está fazendo para que o seu filho não seja o gerador de carga mental? Para que a sua filha não aceite um relacionamento onde ela vai ter que fazer tudo sozinha? O que você está fazendo hoje? Não, eles não fazem nada. Nem arrumar o quarto arrumam. Poxa. Então, como é que a gente vai construir se a gente não também se adquirir conhecimento? Uhum. A gente estuda tanto para ser advogados, publicitários, psicólogos, jornalistas, né, editores de vídeo. Grande Kelvin. Mas a gente estuda tão pouco para ser pai e mãe, que são os projetos mais importantes da nossa vida. Eu vejo como, eu não sei como é que você pensa, Mara, mas ser pai e mãe é uma das coisas mais importantes que eu vejo na formação como... Vou dar uma pausa aqui de uns minutinhos antes da Mara responder. Para você que está chegando agora aqui conosco, estamos no primeiro episódio do Pode Dar, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui conversando sobre os direitos das crianças em casos de pais separados, ou no caso de pais solos, ou de mães solos. Enfim, vamos aí discutir esse assunto. Já estamos na metade do programa, então seja muito bem-vindo, continue aqui conosco. E o Tom ali largou uma perguntinha, mas antes eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente brevemente um pouquinho da sua trajetória. Jonathan, tu que estás aqui conosco, psicólogo. Então, eu sou psicólogo desde 2016, mas sou como o Tom falou ali, já não me pertenço mais, sou um ser humano como todos os outros, entusiasta de procurar autoconhecimento todo dia, os casos que os meus pacientes trazem, tento me trabalhar cada vez mais para trazer para eles cada vez mais conhecimento, e estou nessa área aí da mente humana que nunca para. Há quanto tempo? 7 anos já vai fazer. Mara Pofa, mais de 20 anos na área da advocacia, área da família. Na verdade, eu estou no mundo jurídico há 32 anos. Isso. Já vi algumas crianças nascerem nos meus processos, já separei elas depois, eu já estou virando ciclos, né? Adoro o direito de família e sucessões, me considero uma pessoa vocacionada, sou apaixonada pela vida e sou apaixonada pela minha família, tenho 2 paixões, que é minha família e o direito de família, assim, eu acho que dá de ver nos meus olhos quanto que eu gosto disso, né? E tento cuidar dos meus clientes, assim, com muita empatia, com muita responsabilidade, com muito amor envolvido. Gosto do que eu faço, né? E quero fazer o bem. Eu não trabalho simplesmente por trabalhar. Eu acho que você tem que devolver para a sociedade tudo aquilo que você recebe. E a tua profissão te permite essa devolução. Então, isso é muito gostoso. Tom Coller está aqui conosco. Legal, gente, eu sou influenciador digital, sou palestrante, escritor. Eu faço bastante coisa relacionada à família. Tudo que eu puder fazer para ajudar, eu estou fazendo. Mas, na verdade, mais nas redes sociais, é claro, mais com palestras, mais com conteúdo, mostrando como é importante nós homens serem mais participativos, encorajando mulheres também a colocarem para o que sentem, para que a gente possa sempre colaborar, ajudar e a gente discutir juntos.
melhores caminhos para as famílias, né? Para que a família seja cada vez mais feliz. Ele tem o perfil Papai em Dobro, né? Exatamente. E inspira aí os homens a minimizarem, digamos assim, a carga também das mulheres, a ajudarem aí a mudar esse contexto da sociedade, né? Em serem mais participativos, né, Tom? Exatamente. E está trazendo também uma importante vivência, né? Que ele tem, traz um pouquinho da sua história de vida e das mudanças aí que aconteceram para que ele se tornasse essa pessoa fonte de inspiração hoje para muitos homens. É um oferecimento, este programa do Hotel e Restaurante Raús e Vanilla. É a essência de vestir aqui de Blumenau com trajes típicos e moda feminina. Vamos seguindo então? Tom, pode repetir por gentileza essa pergunta para Mara? Mara, eu estava falando sobre como é que você se... como é que era, gente? Agora a gente tem que me lembrar, porque eu esqueci, ajudar a lembrar. A gente está falando sobre... essa coisa da responsabilidade, né? Do homem, da mulher, como começa e até onde vai? Me lembre, Mara, o que era? Mas aqui, ó, deixa eu pegar um gancho aqui, que a gente falou tanto aqui da questão de convivência, né? Uhum. A convivência ela é extremamente importante. Nós temos que entender que pai e mãe não são pai de visitas. Pai e mãe convivem, quem visita é amigo. Então, nós temos que estabelecer sempre uma convivência positiva com os seus filhos. E acho que a gente não pode deixar de falar também das obrigações, das responsabilidades financeiras, né? Porque, novamente, se a gente falar de separação, sempre vem aquela questão dos alimentos. É que a gente falava do tempo ali, agora eu já fiz o gancho do tempo também, né? Como otimizar isso, né, Mara? Isso. E só falando nessa questão ali dos alimentos, eu não entendo que você tem uma responsabilidade, primeiro alimentar, segundo alimentar, terceiro alimentar. Depois você vai pensar em viajar para o exterior, vai comprar uma roupa, vai trocar de carro, vai fazer o que tem que ser feito para você. Mas o seu filho é sua responsabilidade. Então, talvez o que falte é isso. Não é viver paparicando a criança, entende? Não é esticando o tapete vermelho para onde ela for passar. Eu acho que isso não é ser bom pai, boa mãe. Bom pai e boa mãe impõe limites. Educa, né? Educa. Mas sabe que eles são responsabilidade. Então, se tiver uma viagem e de repente tiver que cancelar essa viagem por motivos de um programa de colégio de filho, tem que ser feito. É o tempo. Vai chegar uma fase que essas crianças vão seguir a vida delas. Não vão mais estar no dia a dia. Que nem os seus estão com 5? Estão 6 e 8 agora. 6 e 8. Já mudou muita coisa, né? Claro. E vai mudar muito mais. Então, vai chegar um tempo que eles vão estar estudando em outro local. Então, é o tempo necessário para a gente se dedicar a eles. E isso gera todo esse empenho que deveria ser nato. Deveria ser de dentro para fora, sabe? Você é responsável. A gente está falando isso, batendo isso na tecla constantemente. Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas entenderem o que abrange essa responsabilidade, talvez esses filhos terão uma vida mais emocionalmente estável. Vamos pro direito, então. Quais são as responsabilidades, Mara? Consegues elencar algumas? No direito, na parte jurídica, a criança ela é um ser vulnerável. Então, ela está sempre protegida. O direito da criança ela vem em primeiro lugar. Obviamente que quando nós tratamos, vamos falar da separação, mas podemos até falar do inventário, né? Na separação, tem que estabelecer ali as regras de convivência, o lar referencial, a guarda, que hoje, por lei, ela é compartilhada, e a questão dos alimentos. Penso, no meu entendimento, que a gente tem que ver ali quais são as necessidades desse filho, quais são as possibilidades do pai e com quanto a outra parte pode contribuir. Eu acho que quando a gente aplica essas fórmulas, quem recebe não vai ficar feliz, quem paga não vai ficar feliz, mas talvez você encontre uma justeza para aquele filho, entende? Porque ele tem que ser resguardado. Então isso tem que ser mantido. Não adianta questionar, não adianta reclamar. Não é por uma questão de lei. A gente aplica a lei, mas é por uma questão de fazer o que é correto. E vamos para a prática agora também. A questão da lei, ela nem sempre ela favorece de forma igualitária, né? Questão financeiramente, questão de emocional também, como a gente vinha falando anteriormente, né? O consenso entre os pais é sempre essencial, né, Mara? Tentar conversar, tentar ajustar, ver de que maneira pode melhorar esse contexto, né, de dia a dia. Mas isso, na maioria das vezes, não funciona. Infelizmente, na maioria das vezes não ocorre. E eu faço até um parênteses para dizer que isso não é
problema de questão financeira. Tanto nas famílias mais humildes quanto nas famílias com melhores condições financeiras, esses problemas ocorrem, porque isso é da vida da pessoa, é o lado emocional, é da consciência. Então, quando você tem um rompimento de uma história, é muito fácil, aquilo que nós falamos é de julgar. Então, a gente julga o comportamento do ex, julga o comportamento da outra pessoa e acaba apontando o dedo para aquela pessoa e não se olhando no espelho. E isso acaba gerando muitas discussões, muitas brigas, e são brigas, assim, a gente que não deveriam parar na justiça. Com todo o respeito, se existe o aniversário de um avô e você quer que o seu filho participe do aniversário do avô, a outra parte deveria consentir, sabe? Não precisaria entrar com requerimento na justiça para pedir autorização, a obrigação do juiz autorizar que aquela criança vá na festa do aniversário do avô, ou numa festa de casamento, que são momentos uma viagem, simples, outras ou coisas. uma viagem. Então, assim, esse Porque o lazer é um direito da criança também, e o convívio também, né? Mas assim, ó, são convívios importantes. Não está falando de uma festinha de aniversário, de um amigo. Acho que a Marta tá falando de formalizar isso. Você não tem que chegar nesse ponto, sabe? Você tem uma convivência harmoniosa, que você possa ligar, ó, vai ter aniversário. Poxa, tudo bem se eu for? Não, tá tudo bem. Porque é o direito da criança, entende? Sim. Aí o pai e a mãe dizem o seguinte: não está na decisão do juiz, eu vou seguir rigorosamente o que consta na decisão. Pra que isso, gente? E isso é corriqueiro. Então, 1 hora de tempo entre uma ida e vinda é motivo de briga. Pintar as unhas de uma menina, pai casou novamente, tá com a madrasta pintou a unha da filha que tá passando com o final de semana. Meu Deus. Mas, Mara, isso é o caos. É mais para atingir o adulto do que outra coisa. Peguei essa questão de briga. Isso. Mas esse pai e essa mãe estão olhando mais pro filho ou estão olhando mais pro próprio ego? Elas não olham as crianças. É como se fosse um cabo de guerra, né? Para ver quem ganha. Parece que entrou na justiça, a briga é entre os dois ali e só afeta a criança. E aí eu sempre digo o seguinte, olha, tem que aplicar a lei salomônica. É o exemplo que eu uso rotineiramente. Por quê? Porque na Bíblia consta aquela parábola, né? Onde as duas mulheres brigavam pelo mesmo filho. E ela dizia, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Salomão disse, então corte seu filho ao meio, cada um fica com a metade da criança. Aí a mãe verdadeira disse o seguinte, não, ela pode levar que o filho verdadeiro é dela. Aí Salomão disse, não, é seu. Por que eu digo isso? Porque é o bom senso que prevaleceu. Então, numa discussão judicial, quando se aponta que o pai ou a mãe estão errados, você vai se nivelar pelo quê? Pelo erro ou pela qualidade? Pelo defeito daquilo que não está certo ou por uma situação positiva? Se a outra parte está fazendo errado, azar. Quem faz para si, não faz para outra. Você tem que exercer esse papel com a maior maestria possível. Se você escolheu aquele outro ser humano para ser pai ou mãe, com toda certeza não foi pedir autorização para o teu pai, para tua mãe, para os teus amigos, para o advogado, para o psicólogo. Você podia transar com aquela pessoa. Transou porque quis. Fez porque quis. Escolheu errado, vai ter que arcar com as consequências. Infelizmente, é o rumo da vida. Vai fazer o quê? Vai tirar aquele pai da certidão de nascimento? Pode tirar. Mas eu desafio vocês a dizerem o seguinte, dá para tirar DNA? Dá para tirar o sangue? Dá para tirar a identidade biológica? Não dá. Então, aquele pai e aquela mãe vão estar eternamente presentes com seu filho. Não dá para mudar isso. E não vai ter como mudar nunca. Então, vai ter que conviver com essa situação, por mais que lhe desagrade. Se lhe desagradar, seja melhor. É o que eu acho, entende? Tudo que você fizer de bom, tudo que você fizer genuinamente de bem, não vai trazer resultado negativo. O ruim vai trazer consequências. O excesso de amor pode mimar. Ok, eu concordo. Não é tão legal, mas eu acho que o excesso de amor também não é bom, né? Você tem que medir. Todo excesso esconde uma falta. Exato. Mas tudo que você fizer de bem, só vai trazer resultado bom. Agora, Tom, a gente sempre tem inspirações na vida, né? Para se tornar uma boa mãe, um bom pai. Como é que foi a tua vivência, assim, na infância? Tu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso? Como é que foi a tua... O que te fez se tornar o pai que você é hoje? Eu sou filho de uma diarista, de um vendedor de peças, de um pai ausente. Tive 5 irmãos, então somos em 6 filhos, com uma mãe diarista e um pai vendedor de peças ausente.
Essa mulher, ela cuidou desses 6 filhos de maneira com grande maestria, tendo 2 empregos e não deixando faltar nada para essas crianças no sentido de estrutura. Claro que trabalhando tanto fora, ela tinha que delegar alguma coisa de emocional para que a vida entregasse para nós. E foi nessa ausência de não ter essa parte emocional que eu descobri que quando eu fosse pai, eu não queria fazer igual o meu pai fazia. Então, quando eu tive filhos, eu já fui com uma base e com um grande professor, que era meu pai, às avessas. Ao mesmo tempo, demorei muito para não posso nem dizer perdoá-lo, mas para entendê-lo. Porque ele também estava fazendo de um certo jeito, com referência àquilo que ele recebeu. Os meus avós batiam, meus avós eram muito ríspidos. Meu avô bebia, não ficava em casa, tinha inúmeras mulheres, era adúltero, isso e aquilo. Então ele recebeu já pouco recurso para lidar com isso. E tinha a honra também dele se manter casado, se manter filho, para manter aquele relacionamento que ele começou com 16 anos. Eu tirei essa mulher de casa e vou cuidar dela. Então ele fez isso. Só que ao mesmo tempo foi ausente. Bastante ausente. Sumia, viajava. E daqui a pouco voltava. Aí eu, nesses momentos, trazia esses sentimentos para mim, que quando eu tive filhos eu vou fazer totalmente o contrário do que ele fez. Mas eu acho que a virada de chave para mim na minha vida... Eu vou tomar uma água aqui, antes que eu tosse. Fica à vontade. Foi pelo fato de viver a paternidade solo. Isso me mudou muito a minha chave, porque eu me considerava, como eu falei para vocês, um grande pai, um paizão, e eu vi que era um pai bem comum. E não foi por mal, foi porque eu tava fazendo o melhor. Eu tava com toda a estrutura que eu tinha, toda a bagagem que eu tinha, eu tava fazendo o melhor. Se eu pudesse entrar na cabeça dela, tirar mais coisas para fazer, eu tinha feito isso. Mas eu não via por onde. Né? E vendo a Mara falar de algumas coisas aqui, tem umas coisas que eu gosto de trazer, que hoje em dia se fala muito do limite. O limite que se dá, o limite. Não tem limite. Se a criança tem limite, as pessoas iam na minha casa e viam uma educação muito diferente. Que não é uma educação com grito, que não é uma educação com tapas, que não é uma educação com castigo. É uma educação acolhedora. E essa educação acolhedora pega os limites e fala assim, limites, vocês existem, mas eu só quero abrir essa caixinha quando não tiver mais recursos para usar. Então, se a criança chora, cai no chão, eu sei que ela está precisando de um acolhimento. Sim. Uma criança que tem 2, 3 anos, ela não tem a condição de falar sobre as suas emoções. Então ela faz o quê? Faz uma birra para demonstrar que ela está frustrada com alguma coisa. Né? Quando a gente é criança, é muito bom que a gente pode fazer isso. Depois não pode mais. Né? Verdade. Então deixa eles fazendo, sabendo que isso existe. Isso é do comportamento da criança. E aí e alguns pais já querem bater. Essa criança não tem limite, fica aí fazendo birra, acha que pode fazer qualquer coisa, qualquer hora. E assim por diante. Me falavam muito isso. Hoje, crianças que vão na casa dos outros, todo mundo elogia, que é super educadas, assim como as suas, que respeitam o coleguinha. Meu filho foi participar do campeonato de judô esse final de semana passado. Foi campeão no judô. Fiquei muito feliz. Mas uma coisa que eu fiquei mais orgulhoso dele não foi a medalha. Ele deu um golpe no menino, que ele tirou o menino de trás, chegou pra frente, ele caiu com o menino com o cotovelo em cima do ombro do menino. O menino teve que chamar um médico pro menino, porque ele machucou o ombro. E ele não saiu do lado do menino. Abraçou o menino, acolheu o menino. Porque por mais que ele fosse um oponente, ele é um ser humano. E meu filho estava cuidando daquele ser humano, ele não queria ter feito aquilo, ele cuidou daquele menino, acolheu aquele menino, ficou do lado do menino o tempo todo, pediu desculpa pros pais. Enfim, é para isso que a gente educa, sabe, para transformar essa sociedade. Mas se a gente ficar colocando nas regras, tipo, até aqui você pode, essa risca aqui você vai levar uma surra. Ou se você usa, se isso acontecer, isso aquilo. Dá aquela ameaçadazinha. Mas a gente passa por isso. Mas é importante trazer que nós temos poucos recursos para sermos pais como a gente acha que tem que ser. É importante a gente reconhecer que a gente estuda pouco para isso. E que a gente tem a oportunidade de estudar muito mais. E se a gente estuda, a gente começa a olhar assim, caramba, eu pensava assim até pouco tempo atrás. Olha como mudou, sabe? Exato. Eu fui aprender durante uma entrevista com uma pedagoga que a gente não deve deixar as crianças de castigo.
né? No início lá, 2, 3 aninhos de idade, tem que colocar de castigo 2 minutos, 3 minutos, né? Mas isso afeta a socialização da criança. Então, assim, é um constante aprendizado. Eu não, como você disse, eu não estudei, não busquei saber sobre, sobre as causas, né? As consequências que aquilo traria. Mas eu tive que, durante o meu trabalho, aprender mais sobre isso para aplicar dentro da minha casa. Só não discordando da Mara, eu concordo com limites. Mas é só como a gente usa isso muito como... tudo tem... essa criança não tem limites. É que eu ouvi isso. Não sei se é meu trauma. Caiu no senso Pode. comum já. Caiu, eu falei assim, virou trauma pra mim. Porque essa criança... Eu vi tanto, porque pessoas da minha convivência... Você não vai dar um tapa na bunda dessa menina? Você não vai deixar de castigo? Olha o que ela tá fazendo. E a educação sempre foi no acolhimento, sabe? Tentando quebrar essas coisas no respeito pelo aquele ser integral, mesmo sendo criança, que deveria e merecia esse respeito, sabe? Quando você fica brabo com um funcionário seu que fez alguma coisa errada, você vai bater nele? Mas isso vai muito ao encontro do nível de entendimento de cada ser humano, eu acho, né, Jonathan? Claro, eu ia até pegar o teu gancho, assim, o que tu teve que trabalhar em ti pra tu... Vamos supor, teu filho tá fazendo uma birra e tu... O que tem além disso? Mas... sabe aquela música daquela banda, o Rapa? O silêncio que procede esporro? É nessa faixazinha de silêncio que a gente consegue entender o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente se autoconhece, o quanto a gente está buscando. Porque a violência vocal ou a violência física, a agressão, ela vem no surto, o teu corpo dá sinais, você trava a tua mão, trava teu trapézio e você vai berrar. Só que se você tá treinado, sabendo que isso é uma reação natural sua, você dá um papo, respira, sai de perto, volta. Filho, por que você jogou isso no chão? Não, o pai quer entender. Qual que era a tua dúvida? O que você queria? Você queria saber como é que era o barulho de um prato quebrando no show? Não, papai, foi sem querer. Se você tivesse destilado aquela agressividade, haveria o choro, haveria isso, haveria aquilo, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil. Pensa comigo, aquela algazarra em casa, barulheira, você é estressado, não aguenta mais fazer o que fazer, você solta um berro, chega! Nossa, para o silêncio, tá tudo resolvido. Ao mesmo tempo, essa repetição de comportamento vai gerando para as crianças que berrar é uma solução. Que o diálogo não funciona. E que se ele conversar, não funciona. Então, até falando pelo que a Mara falou, assim, porque a gente está tão falando que nessas horas, porque ele não tem limite. Se me visse, já ia me dizer, já não tem limite. Esse pai não põe limite nessas crianças. E como eu vi muito isso, mano, eu já fico um pouco... limites não. Mas sabe que eu acho que impor limites, talvez... No sentido positivo, claro. Mas o grande problema talvez que os pais de hoje, eles não tiram tempo para os seus filhos, para conversar, para dialogar, para estar com eles. Terceiriza isso, educação com a escola, né? Mas aí quando eles vão pôr limites, é só aos berros. Então, eu acho que o que falta é realmente, assim, é impor os limites dentro da educação, dentro do que é certo. Que nem eu falei, o senhor e senhora, o que é isso? Não deveria ser um limite, né? É o normal. Mas com os meus filhos, a gente ia em um lugar e falava, não é tu, não é... É senhor, é mais velho que você. Você tem que respeitar os mais velhos. Como é que a mamãe chama a avó? Já escutou a mãe chamar a avó de tu? Não, então eles chamam minha mãe, senhora. Ela diz assim, chama ela de mama, né? Mama diz, não, querido, não precisa chamar de senhora. Eles dizem, não, vó, a gente faz questão, a gente não sabe chamar de outro jeito. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Lá em casa eu chamo a minha mãe de Neiva, não é nem por mãe. Mas aí não é por falta de educação, isso, não é que nem os avós, assim. Não, mas eu digo assim, numa frase, quando os meninos estão conversando, eles vão chamar minha mãe, não vão chamar pelo nome, né? E eles dizem assim, vó, a senhora quer alguma coisa, não é? Vó, tu queres alguma coisa? Não, é a senhora. Mas foi trabalhado isso muitos anos. A senhora vai estar em casa? Exatamente. Legal. Então, assim, não é uma coisa corriqueira que eu observo hoje em dia. Entendo. Mas foi impondo limite em que sentido? Não é assim que se fala, é dessa maneira. O negócio, sabe, aquelas bases passadas pelos nossos antepassados. Que é uma maneira de condução, né? Que é assim, amar o outro, respeitar pai e mãe. Eu falo para eles, se vocês não respeitarem eu e o pai de vocês, a quem que vocês vão respeitar? Nós somos referências na vida de vocês. Então, primeiro lugar é respeitar. Eu não sou amiga de vocês. Eu sou mãe. Então, na condição de mãe, vocês têm que me respeitar.
Eu tô aqui para ensinar, para dar o que vocês precisam, para acolher, para ajudar, para bancar financeiramente. Então, o respeito é básico. Não tem falta de respeito. Nós não vamos aceitar. Não, nesse sentido, eu não vou ser tolerante. Em que sentido que eu não vou ser tolerante? Faltou com respeito? Ok. Quer falar assim? Não vai ter o retorno devido agora que eles são maiores, entende? Não vou ficar discutindo contigo. Não quero discutir. A hora que você refletir, venha conversar comigo. Agora, e vai me pedir desculpas, porque é o mínimo que eu mereço. E é óbvio que é dentro de um relacionamento saudável, né? Não é no sentido de querer respeito de uma coisa que seja abusiva. Porque você não pode ser abusivo. Até mesmo quando você fala, e eu comentei essa história, quando você dá esse chega, você está gerando medo. E o medo traz várias outras coisas dentro da criança. Gera adrenalina, a criança já liga todos os alertas, como se alguma coisa muito ruim fosse acontecer. Já traz a negatividade, já traz mais um monte de sentimentos positivos. E é muito legal do que você fala de não ser amiga, é porque a função pai e mãe é um ser. Ser pai, ser mãe. Ao mesmo tempo, você pode estar amigo passeando no shopping. Isso. Estar sendo professor, ensinando alguma coisa. Momento, né? Estar sendo o teacher de inglês. Estar sendo é meio... É ruim no gerúndio aqui. Estar, né? O estar sendo no gerúndio aqui dá uma bagunçada na orelha, mas na verdade você estar ocupando algum papel, mas acima de todos você é pai e é mãe. Então acho que é legal trazer, porque geralmente a gente está ocupando algum desses espaços, mas acima de tudo você é pai e você é mãe. Agora, olha que complexo. Eu estava num congresso e isso me chamou muito a atenção, já faz uns 10 anos. Uma psicóloga foi dar palestra e ela perguntou no meio da plateia: qual é a pessoa que mais faz mal ao filho de vocês? No meio da palestra. O pai ou a mãe. Exatamente. Quando ela disse o pai e a mãe, meu pai é falecido e minha mãe eu sempre coloquei ela num pedestal. Então eu jamais podia olhar minha mãe fazendo algum mal para mim, né? E jamais podia me olhar fazendo algum mal para os meus filhos. Mas aquilo fez uma leitura diferenciada na minha vida naquele instante. Porque a gente exerce um papel extremamente importante, onde muitas vezes a gente distorce esse papel. E realmente os consultórios estão cheios hoje de atendimento, em regra, para tratar de alguma situação ocorrida com o pai e com a mãe, não é verdade? Então, isso é tão importante. Então, nós deveríamos fazer esses questionamentos. E, ao mesmo tempo, por isso que eu digo a complexidade, é a pessoa que mais pode trazer problema ao filho. Agora, qual é a pessoa que mais vai amar o teu filho na vida, se não for o pai e a mãe? Não tem inveja, vai ter orgulho, não tem competição, quer que eles se deem bem no relacionamento, quer que eles se deem bem profissionalmente, quer que eles sejam bons motoristas, que não causem mal para ninguém, se deem bem nos estudos. Vocês viram como isso é intenso? Você deseja o melhor e ao mesmo tempo faz o pior. É complexo isso. Esse é um dos dilemas da educação parental, né? Que você deseja uma coisa pro seu filho, mas você tá agindo totalmente diferente. A história eu fui desfraudar a minha filha e foi muito engraçado, porque ela foi desfraudar muito jovem, ela queria desfraudar com 1 ano e 9, assim, estendia até 1 ano e 10, não sei, 10, 11 meses, tipo, mas não era menos de 2 anos. E então eu fui lá e comprei um piniquinho daqueles lindos, sabe? Aqueles que soltam... Quando o xixi cai na base, eles sai musiquinha. O cara estoura fogos de artifício atrás, fumaça azul e roxa rodando o quarto. Brincadeira, não é exagero, mas... Um piniquinho fazia de tudo. E aí comprei o piniquinho pra ela, deixei lá no quarto dela. Olha, filho, não precisa ser no banheiro, pode ser aqui no seu quarto, você ficar mais à vontade. Depois a gente põe lá. Fui construindo toda a storytelling, a narrativa ali pra ela fazer no piniquinho. E aí... Então, minha filha convive com 2 meninos. Comigo, com o Pedro. Que na época ela tinha 2, ele tinha 4. E aí, então, fiquei ali cada 5 minutos. Filha, quer fazer xixi? Filha, quer fazer xixi? Aquela coisa de desfraudar. E de repente ela falou: papai, quero fazer xixi. E daí eu corri. Chamei o Pedro, a mãe vai fazer xixi. Vamos ver como é que funciona o piniquinho. Vê. E aí fiz aquele barulho todo, tirei ela, coloquei ela na frente do pinico, abaixei a calça dela, coloquei ela sentadinha na frente do pinico.
ela não levanta? Coloca a mão na frente da genitália e faz de pé? Porque ela viu 2 meninos fazendo xixi em pé e ela quis fazer igualzinho a gente. Então eu vejo que a gente é tanta referência para os filhos do que a gente faz, que se a gente está julgando o comportamento deles em várias situações, eu percebo que a gente tem que se olhar também. Eu, quando estou muito estressado, como foi agora algumas semanas atrás, que estava com muito trabalho por conta do Dia dos Pais, eu vi eles estressados também. Eles estavam brigando mais. Eles toda correndo pela casa, se desentendendo mais facilmente. Eu falei assim, cara, eu que tô levando isso, cara. Então eu preciso tirar o que é de mim aqui, tentar me acalmar para levar esse ambiente mais calmo, sabe? Porque nós carregamos isso, né? E aí estamos chegando ao fim do nosso programa já, né? Ficaria aqui muito mais tempo conversando com vocês, sem sombra de dúvidas. Foi muito importante essa discussão aí pra gente falar sobre os direitos das crianças, né? Acho que é muito importante, como o Tom mencionava agora, a gente se olhar em primeiro lugar, né? Pra poder olhar para os nossos filhos, né? Para que a gente consiga ajudá-los a construir uma trajetória melhor de vida, certo? Jonathan, suas considerações finais? Eu aprendi muito, eu aprendi mais do que falei hoje. Vou levar daqui grandes amigos, grandes aprendizados e gostei muito de estar desse lado aqui, poder contribuir com algo. E a vida é aprendizado, é ouvindo que se aprende. É isso aí, muitíssimo obrigada por essa estreia, por estar aqui comigo. Quem sabe muitas outras vezes, né? Claro. Estaremos novamente juntos. Mara, por gentileza. Eu faço as minhas palavras, as do Jonathan. Eu acho que a gente aprende todos os dias, né? Hoje foi uma tarde encantadora. Eu digo que a vida é movimento. A gente está sempre em movimento, a gente está sempre buscando coisas novas. Eu sou uma sonhadora, eu desejo que o mundo seja realmente bom, positivo. Acho que as crianças, elas têm que ser olhadas, elas têm que ser protegidas, elas têm que ter o espaço delas, e elas têm que, acima de tudo, ser crianças, sabe? E sempre uso a frase, já usei tanto sempre, mas é que eu sempre falo as mesmas coisas, né? Aquela frase do Pequeno Príncipe, que você é extremamente responsável por aquilo que cativas. Então, ser pai e mãe é ser responsável por aquele pequeno ser que você está cativando. Certo, muito obrigada, Mara. Deus abençoe sua caminhada. Obrigada por estar aqui hoje. Tom, por favor. Obrigado a vocês, obrigado por dividir a mesa com pessoas aqui tão legais. Jonathan e Marta levando o conhecimento para casa. Você disse uma coisa muito legal hoje, Mara, que a gente sai de manhã e quer voltar melhor para casa para os nossos filhos. É isso que eu estou voltando, essa manhã que eu estou voltando. E obrigado pela oportunidade. E seguindo até o que você falou sobre dos Pequeno Príncipe, o que a gente discutiu aqui, ele é muito essencial. E segundo o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. É isso aí. Então acho que é bem por aí. A gente precisa falar sobre isso para levar mais consciência para todo o nível da sociedade, não só para homens, não só para mulheres, para discutir a família como um todo, entendendo que a família é um lugar de segurança, de amor, é um ninho de acolhimento. Mais gostoso que a gente pode ter aqui. Isso aí. Obrigada, Tom. Valeu aí. Até a próxima, viu? Muito obrigada por vir, né, de Curitiba para cá, que o trecho é longo, eu vou passar mas agora, com certeza aí tivemos um momento muito enriquecedor. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco. Já envia aí esse vídeo para muitas outras pessoas, para que elas tenham conhecimento desse bate-papo, interajam junto conosco também. Já deixa o seu comentário aqui, porque vai ser muito bacana interagir aí com vocês, certo? Estamos sempre juntos aqui no Pode Dar, como eu já disse, se aqui na Jovem Pan eu posso, você também pode. Então, vem sempre junto comigo aqui no Pode Dar, toda a segunda-feira. Eu te espero.